Então minha tia morreu e me deixou uma casa sem janelas. Nenhuma. E toda vez que eu durmo lá, uma nova porta aparece. Ah, e aparentemente tenho escrito mensagens assustadoras pra mim mesmo, enquanto durmo. Herança legal, né? Olha, eu sei o que você tá pensando. Cara, só vende essa casa. Pois é, acontece que ninguém quer comprar um pesadelo sem janelas, onde portas se multiplicam como coelhos, e você aparentemente trabalha como seu próprio perseguidor. Mas eu tô me adiantando. Deixa eu te contar como acabei morando no que eu só posso descrever como um delírio arquitetônico projetado por alguém que realmente odiava a luz natural. Minha tia Clarice sempre foi esquisita. E eu não digo tipo, coleciona gatos de porcelana esquisita. Digo tipo, uma vez tentou me convencer que pombos eram drones de vigilância do governo em 1987, esquisita. Ela viveu sozinha nessa casa por 40 anos. Nunca casou. Quase não saía de casa. E as poucas vezes que visitei quando criança, eu lembro de pensar que o lugar parecia errado. Tipo quando você entra numa sala e todo mundo para de falar. Esse tipo de errado. Quando ela morreu, eu era o único parente vivo dela. Sortudo eu. O advogado me entregou as chaves, com aquela cara de quem estava me passando uma bomba ativada. Ele disse: sua tia deixou instruções bem específicas. Você precisa passar pelo menos uma semana na casa antes de poder vendê-la. Essas são as condições da herança. Uma semana. 7 dias. Quão ruim isso poderia ser? Fui numa terça-feira. A casa ficava no fim de uma entrada longa cercada por árvores descontroladas que provavelmente não eram podadas há uma década. Era um negócio de 2 andares pintada dessa cor bege triste que fazia ela parecer que estava tentando desaparecer no chão. E sim, eu percebi na hora, sem janelas. Nenhuma no primeiro andar, nenhuma no segundo andar, nem aquelas janelinhas de porão. Só paredes, paredes sólidas por todos os lados. Destranquei a porta da frente e entrei. E a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Não era tipo morte ou nada dramático, só velho. Tipo, abrir um livro que está guardado num sótão desde os anos 70. A eletricidade ainda funcionava, graças a Deus, porque senão eu ia estar morando numa caverna. As luzes eram todas essas lâmpadas amarelas velhas que fazia tudo parecer um filtro ruim do Instagram. A planta era simples o suficiente. Sala, cozinha, banheiro embaixo. No andar de cima tinha um quarto, outro banheiro e um corredor longo com 3 portas. Uma porta levava ao quarto onde a tia Clarice aparentemente dormia, uma levava ao que parecia ser um closet de depósito cheio de jornais velhos e caixas, a terceira estava trancada, e eu não tinha chave para ela. Joguei minha mochila no quarto de hóspedes e tentei ficar confortável, sem janelas. Eu não tinha ideia que horas eram, a não ser que eu olhasse meu celular. A casa inteira parecia um bunker. Não tinha luz do sal nem ar fresco, só o zumbido da geladeira e o rangido ocasional de madeira velha se acomodando. Naquela primeira noite, pedi uma pizza, assisti umas coisas no meu notebook e tentei ignorar como tudo era silencioso. Tipo silencioso assustador, o tipo de silêncio onde você fica consciente da sua própria respiração e isso te assusta. Lá pela meia-noite, escovei os dentes, deitei na cama de hóspedes e apaguei. Quando acordei na manhã seguinte, tinha uma 4ª porta no corredor. Fiquei lá parado, de cueca, olhando para ela como um idiota. Eu havia passado por esse corredor umas 20 vezes ontem. 3 portas. Eu contei. Lembro especificamente de pensar, 3 portas, porque 3 é um número normal de portas para um corredor ter. 4 é quando as coisas começam a ficar estranhas. Essa nova porta estava bem entre a porta trancada e o closet de depósito. Mesma madeira, mesma maçaneta de bronze, tudo igual. Como se sempre tivesse estado lá. Tentei a maçaneta. Trancada. Claro. Passei o resto da manhã tentando racionalizar. Talvez eu tenha contado errado. Talvez a iluminação tivesse ruim. Talvez eu tivesse mais cansado da viagem do que eu pensava. Fiz café, comi um cereal que encontrei na despensa que surpreendentemente não estava vencido e tentei agir normal. Então vi o bilhete. Estava colado no espelho do banheiro, escrito num pedaço de papel amarelo jurídico com caneta azul. E aqui vai a coisa que fez meu estômago despencar. Eu reconheci a letra, na hora, porque era minha letra. O bilhete dizia: não abra a porta azul. Não tinha porta azul. Todas as portas eram de madeira, marrom. Isso não fazia sentido nenhum.
Amassei o bilhete e joguei fora, oficialmente convencido de que eu estava perdendo a cabeça. Dia 2. Decidi explorar o closet de depósito, principalmente para me distrair do fato de que eu aparentemente estava sonâmbulo e escrevendo avisos vagos para mim mesmo. O closet estava lotado de caixas com as coisas da tia Clarice. Álbuns de fotos velhos, recibos de 1993, uma coleção de sapos de cerâmica que era honestamente impressionante na sua estranheza. E, no fundo de uma caixa, encontrei um diário. Era um daqueles chiques de couro com a tira que enrola em volta. Abri e reconheci imediatamente a letra pontuda da tia Clarice. A maioria era coisa chata. Listas de compras, lembretes, reclamações sobre vizinhos. Mas... então, cheguei numa entrada de uns 5 anos atrás que me fez parar de vez. A casa tá mudando de novo. 2 portas novas essa semana, não sei onde levam, e tenho muito medo de conferir. Tentei sair, mas não consigo. Toda vez que faço a mala, eu durmo e acordo com ela desfeita. Acho que a casa me quer aqui. Acho que ela tá esperando. Fechei o diário, com força. Não. Obrigado, não. Não vou lidar com isso hoje. Mas naquela noite, depois que fui dormir, tive o sonho mais estranho. Eu estava andando pelo corredor e todas as portas estavam abertas. Atrás de cada uma tinha só escuridão, vazio preto completo. E eu conseguia ouvir alguém chamando o meu nome de dentro de uma delas. Parecia minha própria voz. Acordei suando às 3 da manhã. Peguei meu celular e liguei a lanterna. Então andei até o corredor. 5 portas agora. A nova estava bem no fim do corredor, depois de todas as outras. E diferente das outras, essa não era marrom. Estava pintada de azul. Colado na porta do meu quarto tinha outro bilhete na minha letra. Eu te disse para não abrir. Beleza, então nesse ponto eu tô surtando completamente. Tô escrevendo bilhetes para mim mesmo enquanto durmo. Portas estão aparecendo como se isso fosse algum tipo de reforma de casa horrível, e agora tem uma porta azul que o eu dos sonhos aparentemente não quer muito que eu abra. A coisa lógica seria sair, só pegar minhas coisas e ir embora. Mas eis aqui o problema. Eu tentei. Fiz minha mala, desci, coloquei a maçaneta da porta da frente, então nada. Tipo, o meu cérebro simplesmente pulou. Próxima coisa que eu sei, tô acordando na cama, mala desfeita, como se nada tivesse acontecido. A casa não ia me deixar sair. Então, fiz a única coisa que fazia sentido naquele momento. Decidi abrir cada porta e descobrir que diabos estava acontecendo. Comecei com o closet de depósito, normal, só caixas e sapos de cerâmica esquisitos. A porta trancada deu trabalho. Achei uma chave de fenda na cozinha e destranquei. Dentro tinha o que parecia ser o quarto verdadeiro da tia Clarice. Não o que ela aparentemente usava, mas esse parecia habitado. Tinha roupas no armário, livros na cabeceira, óculos de leitura no criado mudo. E na parede, ela tinha colado dúzias de bilhetes, todos na letra dela, todos dizendo a mesma coisa: não confie em você mesmo depois da meia-noite. A quarta porta, a que apareceu primeiro, levava a um banheiro. Banheiro completamente normal, pia, vaso, chuveiro. Mas quando eu olhei no espelho, meu reflexo estava virado na direção errada. Tipo, eu estava olhando para o espelho de frente, mas meu reflexo estava virado um pouco para a esquerda, olhando para algo que eu não conseguia ver. Saí de lá bem rápido. A quinta porta, a azul. Fiquei na frente dela por provavelmente 20 minutos, tentando decidir se eu ia mesmo fazer isso. Todo o instinto no meu corpo estava gritando para não abrir. Mas eu tinha que saber. Girei a maçaneta. A porta abria para a escuridão. Não tipo um quarto escuro, tipo vazio real. Sem paredes, sem chão que eu pudesse ver, só preto. E então eu ouvi minha própria voz, vindo de dentro de uma delas. Fecha a porta, você não tá pronto ainda. Bati ela tão rápido que quase quebrei a maçaneta. Aqui está o que descobri. A casa não é assombrada pela tia Clarice. É assombrada por algo mais antigo. Algo que estava aqui muito antes dela se mudar. Esteja lá o que for, se alimenta de tempo. Cada porta é um pedaço de tempo que ficou preso. Momentos que voltaram para si mesmos e criaram essas pequenas dimensões de bolso. A tia Clarice descobriu tarde demais. Ela ficou presa num loop, vivendo os mesmos dias de novo e de novo. Tentando se avisar, tentando escapar.
Os bilhetes, as entradas do diário, tudo era ela tentando se libertar. Mas a casa era muito forte. Quanto a mim, ainda tô aqui. Já faz 3 meses agora, mesmo que meu celular diga que só se passaram 6 dias. Parei de tentar sair. As portas continuam aparecendo. Já tenho 12 agora. Não abro mais elas, exceto as que eu preciso. Quarto, banheiro, cozinha. A porta azul ainda tá lá. Às vezes ouço batidas do outro lado. Às vezes ouço minha própria voz pedindo para ser deixada entrar. Não sei se é o eu do futuro, ou o eu do passado, ou alguma outra versão de mim que ficou presa. O que eu sei é que a tia Clarice me deixou essa casa por um motivo. Talvez ela achasse que eu podia quebrar o ciclo. Ou talvez ela só quisesse companhia. De qualquer forma, não vou a lugar nenhum. A casa garantiu isso. Ontem noite, acordei para encontrar outro bilhete na minha letra. Dizia: tem 17 portas agora, para de contar. Mas aqui tá a questão. Eu só encontrei 12.